A minha carreira profissional eu iniciei em 2008, quando eu tive a oportunidade de trabalhar no hospital. Eu estava no 8º semestre da faculdade de psicologia e eu iniciei como auxiliar de recrutamento e seleção. Lá eu fazia todos os processos de seleção mais de base, que eram o pessoal da limpeza, o pessoal de copa. Depois de uns 3, 4 meses eu comecei a fazer também os processos de entrevista de desligamento. Mas basicamente era esse o trabalho que eu tinha. Eu era auxiliar, então eu fazia toda a parte de recrutamento e seleção, a parte de integração e fazia as entrevistas de desligamento e toda a tabulação no processo de seleção. Fiquei lá 1 ano e meio. Depois desse período eu tive a oportunidade de ser chamada numa empresa na Altenburg. É uma empresa têxtil, em torno de 1.400 colaboradores. E lá foi onde eu dei início, na verdade, na minha carreira profissional. Eu entrei como assistente de desenvolvimento humano, inicialmente também para fazer todo o processo de seleção. Então eu fazia toda a triagem de currículos, fazia entrevista e teste com o pessoal operacional, que eram as costureiras e o operador de produção. E depois de um período eu comecei a participar dos projetos de treinamento e desenvolvimento. Então, com 1 ano de empresa, eu acabei virando uma analista júnior. E além dos processos de recrutamento e seleção de base, eu comecei a trabalhar com os estratégicos, mais administrativo, aí com cargos de analista contábil, analista de compras, né? E fazia parte de todo o treinamento. Através do LMT, eu fazia avaliação anual e em cima disso trabalhava todas as bases de treinamento, desde operacional até os níveis estratégicos. O LNT eu sempre trabalhei em conjunto com a diretoria e com a coordenação, então sempre avaliando a necessidade das áreas, dos setores, seja para nível operacional, que eram mais trabalhos que a gente fazia de gestão de equipe, comunicação, importância de trabalho em equipes, e nível mais estratégico, desde liderança ou trazer um instrutor de fora, dependendo da situação e da necessidade da empresa. Na Altenburg eu também tive a oportunidade, a experiência de fazer pesquisa de clima. A pesquisa de clima ela foi praticamente 80% manual, porque como meu público maior era um público operacional, eu tinha necessidade de fazer toda a avaliação dentro de sala de aula. Então a gente chamava todos os colaboradores, fazia todo o processo de perguntas e respostas, toda a tabulação interna. Nós tínhamos um sistema, uma área de TI que nos dava um suporte para fazer todo esse processo e depois fazia toda a compilação dos resultados, apresentava para a diretoria, coordenação, gestores de áreas e fazia todo o processo depois de comunicação em murais, que era a forma que nós tínhamos de comunicar os nossos colaboradores. Depois de 5 anos eu tive a oportunidade de ir para um outro segmento, que foi uma cooperativa de crédito. Então eu saí da área industrial para iniciar numa empresa financeira, cooperativo financeiro. A maior diferença que eu senti foi a questão da prestação de serviço e o fato de eu trabalhar com pessoas de nível de escolaridades muito maior. Então eu saí de um nível operacional para trabalhar com nível de pessoas que já tinham formação, graduação, com outro segmento, e comecei a trabalhar muito mais com indicadores, então com turnover, rotatividade. Entrei para substituir uma pessoa que pediu desligamento porque estava indo para uma outra cidade. Essa pessoa, na verdade, a experiência que ela tinha era só de recrutamento e seleção. Então, quando eu entrei, pelo fato de eu ter 5 anos de indústria e ter passado por várias áreas e ter vários conhecimentos de gestão, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, eu tive a oportunidade de criar algumas coisas internas. Então, por exemplo, a entrevista de desligamento, que era uma coisa que não existia, eu acabei criando. Projetos de integração que não existiam também, fora todo o processo de recrutamento, seleção e treinamento também. A parte de treinamento a gente trabalhava mais com plataformas online, porque nós tínhamos 84 postos de atendimento, então não ficava tudo na mesma unidade, eu precisava passar a mesma comunicação e fazer o processo acontecer ao mesmo momento. Então a gente trabalhava muito com plataformas nas partes de treinamento. E o recrutamento eu ia para as áreas, né? Então, se eu precisasse me deslocar para uma unidade, eu fazia esse deslocamento. Nós atendíamos todo o Vale do Itajaí, então mesmo que a minha unidade ficava em Blumenau, eu precisava fazer o deslocamento,
pela região para mim poder fazer o atendimento. Eu fiquei 3 anos nessa instituição e eu saí porque eu acabei me mudando para Gaspar e recebi uma oportunidade de trabalho na cidade de Gaspar também, que é a empresa atual, que é a Círculo, que também é de segmento têxtil. Em média, nós temos hoje na faixa de 1.500 colaboradores ativos. E lá eu sou responsável também por toda a parte de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Sou responsável pela gestão do nosso ambulatório. Hoje nós temos um ambulatório interno que atende todos os nossos colaboradores nos 3 turnos. E tenho também o restaurante, então desde selecionar cardápio com a nutricionista, fazer todo o processo para a gente poder ter uma qualidade de refeição para o colaborador, sou eu que ajudo a cuidar, desde a parte de manutenção, a gente consegue ver com o pessoal interno, e parte de comunicação e endomarketing também sou responsável. Hoje o que eu não atuo é na parte de DP, então eu tenho conhecimento de legislação, tenho conhecimento do CLT, mas não tenho conhecimento efetivo na parte de fazer folhas. Eu conheço os encargos, conheço como funciona o processo, mas eu não atuo efetivamente na folha de pagamento. Eu só coordeno e auxilio a equipe. O meu foco maior hoje é a parte de endomarketing, gestão, pesquisa de clima e o próprio recrutamento e seleção, que hoje eu faço mais a parte estratégica, mas eu dou todo o suporte para a base operacional também, porque é a minha equipe que faz esse processo.